Oi, gente, visto e tudo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react. Hoje vim reagir a Está impossível morar em Portugal. Crise grave. Este vídeo é recente, então vamos lá para ele. Não conheço o canal. O link do vídeo original fica sempre aqui em baixo na descrição. E vamos lá para o react. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês não querem, fartos de saber. Um absurdo, facada. É tudo caro, muito caro. O aluguel aqui é caro. É R$1 por mês. A verdade é que Portugal virou um produto para gringo endinheirado. As a tourist, for you is it expensive here or cheap? Cheaper than most places. Where I live, it's very expensive. So when I come in Portugal, it's not expensive. Moradia virou um luxo inacessível para o português comum. Principalmente para aquilo que nós ganhamos. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Caro. Todo mundo fala a mesma coisa. Por quê? Os apartamentos aqui extremamente caros. Mas por que, apesar dos aluguéis serem tão caros, ainda tem tanto brasileiro indo para Portugal? Como brasileiro, o que é que te fez morar aqui? Foi fácil a tua mudança? Tu chegou aqui, já conseguiu emprego? Tu veio com dinheiro? Como é que foi? 4 mil euros para desembolsar assim de calção dá aproximadamente 28 mil reais. 1 a cada 10 casas em Portugal está vazia. Esse é o paradoxo de Portugal. Ok. Realmente o impossível morar em Portugal refere-se mesmo a morar, a habitação. Ok. Um problema, né? Mas já há algum tempo. Para quem não sabe, apesar de eu ser portuguesa, eu vivo em Espanha. E no lugar que eu vivo, as casas são muito mais baratas que em Portugal. Mas assim, metade do preço, se não são mais baratas ainda. Que também em Espanha está a começar a ficar difícil. Mas eu não sei onde é que ele fez as entrevistas, se foi Porto, se foi Lisboa, se foi outra zona qualquer, mas Lisboa é uma das cidades mais caras da Europa para se viver. Está difícil, galera, está difícil. Há 10 anos, para você comprar um apartamento em Lisboa, você pagava 1.000 euros o metro quadrado. Hoje em dia, para você comprar o mesmo apartamento, você paga 2.500 euros o metro quadrado. Realmente, as coisas ficaram quase 3 vezes mais caras em menos de 10 anos. Portugal está sendo queridinho da Europa, e não só da Europa, mas do mundo inteiro, simplesmente porque estão promovendo esse país como um paraíso para aposentados estrangeiros e nômades digitais endinheirados. Aqui as pessoas vêm porque o clima é ameno, a qualidade de vida é altíssima e o custo é muito baixo. Mas para muitos portugueses, essa popularidade repentina tem um preço muito alto. É tudo caro, muito caro. Pois é, Portugal está enfrentando uma grave crise habitacional, com aluguéis disparando e residentes sendo expulsos das suas casas. Mas por que será que isso aconteceu? Por que será que muitas pessoas falam que morar em Portugal já está inviável? Nesse vídeo a gente vai analisar as decisões políticas, os investimentos estrangeiros e o turismo descontrolado que fez com que os portugueses já não possam mais viver no seu próprio país. Vocês são felizes com o preço que vocês pagam no aluguel aqui em Portugal? Aluguer de... O arrendamento dos apartamentos? eu não arrendo. Eu pago empréstimo de casa. Que a gente está fazendo uma pesquisa sobre o preço, dizem que está tudo muito alto, tudo muito caro. E tá tudo muito caro, mas eu não posso falar de experiência própria porque não pago. Então, que bom, então. Mas pago empréstimo da casa e esse é igualmente elevado. Portanto, sim, principalmente para aquilo que nós ganhamos. Quanto é que... Quem comprou, mas eles estão a ajudar. Agora eles vieram com uma iniciativa para ajudar os jovens na compra da casa, porque os bancos sempre exigiram 10 a 20% de entrada para a casa e depois ficas a pagar então o empréstimo, não é? E neste momento, para incentivar os jovens para que eles não fujam para outros países ou assim, para darem outras condições e outras oportunidades aos jovens portugueses, eles fizeram uma iniciativa em que agora supostamente não tens que ter nada inicial. Eles fazem-te um empréstimo a 100%. Não sei muito bem como é que isso funciona, porque não estou lá, não tentei um empréstimo, mas a verdade é que estou a ver vários colegas que tiveram comigo na escola, na universidade, amigos de trabalho. A verdade é que agora, com essas iniciativas, eu vi que eles realmente estão todos a comprar casa. Então, alguma coisa facilitou, mesmo que não estejam a emprestar os 100%, uma boa parte devem estar aí a facilitar a vida. E sim, fica uma renda muito mais baixa para uma pessoa que comprou casa do que para uma pessoa que está a pagar renda. Porque eu cheguei a ver, na altura, quando eu participei de um concurso para entrar numa agência, a agência era em Lisboa. Então, por curiosidade, eu estava a ver quanto é que ficaria para eu ter um quarto ou algo assim em Lisboa, para quando eu fosse para lá trabalhar, se eu passasse nesse casting, se eu fosse para lá trabalhar, quanto é que eu teria que pagar, mais ou menos, para ter lá um quarto. E estamos a falar que um quarto
Ou seja, a casa é partilhada, eu tenho direito a um quarto. Estamos a falar de 1000 euros. Ridículo, ridículo, ridículo. Então, quanto é que será alugar um apartamento? Não é? Se isso é o valor de um quarto, quanto é que será um apartamento individual só para mim? Nem ideia. Mas não se paga isso numa prestação ao banco. Nunca vais pagar 1000 euros ao banco. Quer dizer, pronto, se tiveres uma casa ridícula de cara, sim, mas normalmente o que as pessoas pagam ao banco não é isso. Você paga de aluguel aqui em Cascais? Em Cascais, 750 euros. Você acha barato ou caro? Um absurdo, facada. É mesmo? É, no Brasil é facada, a gente fala, é um rim por mês. Mas aqui é barato, pô, 750 euros? É, o salário ordinário 1.820. Vai ser embora sozinho? Não, eu compartilho com uma pessoa, mas isso mas quer... também não ganhas o ordenado mínimo, não é? Eu entendo que as pessoas venham com este argumento e têm toda a razão. O ordenado mínimo não dá para pagar a maior parte das casas que existem por aí. Ele até, apesar de tudo, ele nem paga muito. E isto é a triste realidade. É que esse valor nem é muito para as coisas que se vê. E ainda por cima Cascais. Cascais é uma das zonas mais caras, é onde o Cristiano Ronaldo tem casa e tal. É das zonas mais ricas de Portugal, das zonas mais caras. Então esse valor é assim, mexeria. É assim, ó, quase ao de barato, quase grátis. Mas, em comparação com o ordenado mínimo, é uma bela de uma facada. Mas também não deves ganhar o ordenado mínimo, não é? Dizer que você tem a privacidade que merece, já que trabalha tanto. Verdade. E você acha que realmente as coisas aqui em Portugal, os aluguéis, né, falando de arrendamento, tá muito caro? Isso é a coisa mais óbvia que todo mundo já sabe da informação, é uma coisa surreal, é um abuso. Por que é que você acha que aconteceu isso? Talvez a demanda e talvez por causa que a pessoa, quando ela tem aquele espaço, ela sabe que tem quem precisa, então ela sabe que pode tirar o máximo possível daquilo. É a necessidade da pessoa que faz a outra pessoa abusar do valor. O valor que você paga no aluguel aqui é caro ou barato? O aluguel aqui é caro. É caro? Quanto é que você paga no arrendamento? O nosso é comprado já. Ah, graças a Deus, tem rico aqui, brasileiro rico, tá pensando o quê, rapaz? Em 1974, Portugal saiu de uma ditadura. Iniciou-se o processo de transformação. Para você ter noção, naquela época, o português ganhava cerca de 9 dólares por dia. A partir dos anos 90, o país começou a se promover agressivamente como destino turístico internacional. E aí começou a ser promovido o Algarve, Lisboa, Porto. Esses 3 principais pontos de Portugal começaram a ficar cada vez mais em ascensão. Nos anos 2000, a indústria do turismo se tornou a indústria que mais crescia em Portugal. Para você ter noção, dos anos 2000 para o 2005, praticamente dobrou de 6 bilhões de euros para 11 bilhões de euros por ano. Isso é muita coisa, cara. Portugal passava a ser visto como o paraíso turístico da Europa. Em 2010, Portugal enfrentava uma forte crise econômica. E para poder se salvar, a União Europeia preparou um pacote de resgate. Nesse pacote de resgate, Portugal foi pressionado a abrir a sua economia. Uma dessas medidas era atrair capital estrangeiro. Ou seja, trazer dinheiro de outros países para dentro desse país. E como é que a galera fazia isso? Uma das medidas que eles fizeram para poder atrair capital estrangeiro foi o famoso visto gold. Meu patrão, visto dourado para quem investisse em imóveis aqui, fazendo com que atraísse uma galera que tivesse dinheiro para poder comprar apartamento. E aí... Dizem que foi assim que entrou, por exemplo, a Madonna, que viveu um tempo aí, acho que foi em Lisboa, ou sei lá, algures aí em Portugal. Também tem família real de Inglaterra, tem casas em Portugal. Tem um membro qualquer da família real que vive lá. E estavam a falar que o príncipe Harry e que a Meghan Markle estavam a pensar, ou que compraram realmente uma casa em Portugal, que estavam a pensar em, para não ficarem em Inglaterra, sempre que quisessem ir para a Europa, ficavam em Portugal. E tinham a casa na mesma lá nos Estados Unidos, que eles têm uma casa em Montecito. E pronto, que iam ficar com essas 2 casas. E é isso. Então, com o visto gold, que é isso, investes, tens dinheiro, já está, feito. E a galera daqui de Portugal, ou seja, o governo dava residência para quem investisse em imóveis. Isso é impressionante, né? Atraiu gente do mundo inteiro. Não só isso, como se não bastasse, eles também fizeram isenção de imposto para aposentados estrangeiros, fazendo com que pessoas do mundo inteiro que já eram aposentados viessem morar em Portugal. Principalmente a galera dos nórdicos, como Noruega, Finlândia, Suécia e também muita gente da Inglaterra, que o clima é horrível, a galera estava aposentado, chovendo, nada para fazer. Opa, Portugal abriu para aposentado. O que é que ela... Portugal sempre teve muitos ingleses. Inglaterra
É assim, ama Portugal. Então, vocês vão ao Algarve e não se fala português. É só ingleses. É sempre tudo cheio de ingleses para todo lado. Mas agora, cada vez mais, tem mais de tudo, não é? Mas houve aí uma época, houve aí uma fase em que era tudo cheio de ingleses. Ela fez, vem para cá, enche de velho, enche de aposentado, sem pagar imposto. De uma certa forma, isso ajudou a economia local naquela época. Depois disso, o setor turístico começou a aumentar cada vez mais, principalmente o setor de hotel, restaurante, Airbnb, porque imagina, um monte de estrangeiro veio morar aqui, estrangeiro com dinheiro. Esses estrangeiros têm familiares e amigos no país deles. Essa galera queria visitar essas pessoas e começou a vir cada vez mais estrangeiros e começou a fazer uma bola de neve. É por isso que tantos hotéis começaram a abrir, de 2010 até 2025. É fato que o visto Gold trouxe bilhões de euros para o país, mas teve algo de muito ruim que aconteceu. O que acontecia? A galera comprava a casa e deixava vazia, ou reformava a casa e deixava vazia, só para cumprir o requisito dos 500 mil euros para poder investir em casas. Então, o mercado imobiliário começou a ter uma bolha silenciosa e praticamente invisível. O que acontecia? O valor dos imóveis, eles começaram a aumentar. E o mínimo que a galera vendia era 500 mil euros. Por quê? Porque sabia que a galera ia pagar isso para poder ter o visto. Então começou tudo a subir. Para você ter noção, nessa época, 60% das transações foram imóveis de 500 mil euros para cima. Então, basicamente, comprovando a teoria de que as pessoas estavam comprando casas, as casas estavam ficando vazias e quem pagava por isso eram os portugueses. Moradia virou um luxo inacessível para o português comum. Eu parei aqui para tomar um flat. Eu amei este canal. Ele vem com factos, vem com coisas, muito bem feito. Ele fala muito bem, é um excelente comunicador. Nossa, estou a amar. Melhor canal. Sabe quanto é? Portugal está recebendo tanto turista que, para você ter noção, de 2010 a 2025, o número de turistas quase dobrou por ano. Portugal tem uma população de 10 milhões de pessoas, mas recebe por ano aproximadamente 20 milhões de turistas. Isso é praticamente o dobro da população de Portugal, todos os anos. É a maior dependência de turismo da Europa, aumentando 60 bilhões de euros por ano. Isso dá aproximadamente 20% do PIB de Portugal, é algo relacionado ao turismo. E o que aconteceu? Por causa desse crescimento do turismo, criou-se mais empregos, de fato, mas os trabalhos são sazonais, ou seja, de acordo com a estação. E o salário médio do setor turismo é 1.200 euros, muito abaixo daquilo que deveria ser. E é por isso que as pessoas não têm valor, não têm dinheiro para poder pagar os altos arrendamentos que estão cobrando, não só em Lisboa, mas praticamente em todo o país. A vinda de estrangeiro para cá fez que tudo ficasse muito alto, né? Exatamente, até porque agora é tudo hotéis, é tudo alojamento local e os preços sobem todos e o português, com aquilo que nós ganhamos, não O português conseguimos. paga o preço do turista viver bem aqui, né? Exatamente, Exatamente é isso que eu estou mesmo. falando no vídeo. É isso, é precisamente isso. O número de imóveis no Airbnb também explodiu. Para você ter noção, Estavam a querer implementar umas regras na União Europeia para pôr alguns limites a isso dos Airbnbs, porque estava a chegar a um ponto em que as pessoas não tinham casas para alugar, porque as pessoas fazem mais dinheiro com o Airbnb do que alugar por um ano a casa, então preferem fazer dinheiro com férias e assim conseguem exigir muito, conseguem tirar mais lucro disso. Então estavam a querer implementar umas regras, mas não sei se deu em alguma coisa, porque não deixa de ser o Estado a querer mandar na casa que tu compraste. Então tem muitas pessoas que querem realmente que as pessoas parem com isso dos Airbnbs, que haja mais limites para essas coisas, para as pessoas poderem ter acesso a casas, mas depois tem o outro lado, que é as pessoas ricas, que é as pessoas que mais mandam, que não querem que venham o Estado dizer o que é que ele deve ou não fazer com a sua casa, não é? Então estamos assim, mas estava aí a ser discutido para pararem com isso dos Airbnbs, ou pronto, não é para pararem, mas para diminuírem, para as pessoas terem acesso a uma habitação e para quanto mais habitações estiverem disponíveis, mais os preços baixam. em 2020, 11% de todo estoque de habitação estava sendo usado para aluguel turístico. Hoje, 60% de todas as casas em cidades grandes são aluguéis de curto prazo. Os preços dos aluguéis subiram em Lisboa, 57%, no Porto, 61% e no Algarve, 51%.
É muita coisa. Em 2022, Portugal lançou o visto para nômade digital. Aí você deve estar se perguntando, que massa, você pode trabalhar remotamente em Portugal. Mas tem um trick aí, tem uma pegadinha. Só pode vir para cá nômade digital que ganha 2.800 euros ou mais. Ou seja, Portugal começou a trazer gente endinheirada, fazendo com que essas pessoas pagassem caro nos arrendamentos, nos aluguéis, e os portugueses não têm condição de pagar e vão ter que aceitar o preço que está, porque tem gente que paga, que vem de fora. E aí, Portugal enfia cada vez mais os portugueses na miséria. Por exemplo, nessa vilazinha aqui em Portugal chamada Ericeira, praticamente você não encontra mais português. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Imagina um lugar... Mas a Ericeira, ela é muito conhecida como a cidade do surf. Então, sempre foi um lugar muito turístico, porque é onde acontecem os campeonatos de surf e não sei o quê. Então, sempre foi um lugar que sempre teve muito turista, sempre foi muito para o turista. Lá está, pessoas que vêm participar em competições, pessoas que gostam só de surfar nessas praias, enfim, é onde tem a onda maior do mundo, é assim qualquer coisa, não sei. O Medina já esteve aí, o Scooby já esteve aí também, e todos os surfistas andam aí. Ericeira é o lugar. Antigamente, nos anos 2000, eram os velhinhos, pescadores e alguns surfistas solitários. Depois que Ericeira foi declarada Reserva Mundial de Surf, a primeira e a única da Europa, isso aqui estourou e começou a ficar uma bolha de gringos vindo para cá e fazendo que os preços todos aumentassem. Então, por exemplo, aqui você paga 4 euros num café orgânico e você paga aqui, por exemplo, E 438 mil euros num apartamento de 130 metros quadrados, velho, caindo aos pedaços. Você paga 440 num apartamento novo, mas de apenas 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, com 3 quartos. Então, é impressionante. Aqui é um dos lugares mais caros de Portugal para você conseguir arrendar ou comprar alguma coisa. E quando você consegue, geralmente é no inverno, porque o verão aqui é bombando e você praticamente não consegue arrumar nenhum lugar para ficar. Por exemplo, o hotel que a gente está ficando custa 150 euros o dia. E olha o tamanho do quarto, como é pequeno. Olha isso aqui. Pequenininho, 150 euros. eles fazem muito dinheiro com o turismo, então é que eu consigo entender os dois lados da coisa. Eu entendo a pessoa que quer fazer dinheiro e que só pensa no dinheiro, porque eu também não sou, né? Também quero dinheiro, também estou aqui a fazer o meu, não é? Mas entendo o coitado que só quer uma casa, só quer condições de vida e eles pensam mais no turista do que na pessoa que vive lá. É essa bosta aí. Tá, para poder se hospedar dignamente aqui. Em algum lugar novo, pelo menos, né? Senão vai ser só velharia. Por aqui você tem noção dos preços dessa bolha aqui em Portugal. Aqui no Porto também não foi diferente, tudo subiu. Inclusive, Portugal passou pelo maior protesto da sua história de 2024, meu amigo. Tanto em Lisboa quanto no Porto. As pessoas foram às ruas para protestar não contra o governo, mas contra as pessoas endinheiradas que vinham para Portugal fazendo o preço de tudo aumentar. O Porto virou uma opção para muita gente. Por quê? Aqui é a segunda maior cidade de Portugal, ou seja, você ainda consegue ter várias coisas. Na minha opinião, é a melhor cidade do mundo inteiro, mas sou suspeita para falar. Para fazer, porque é uma cidade grande, e os aluguéis é um pouco mais barato que Lisboa, apesar de ser muito caro. Morar aqui no Porto é barato em relação a arrendamento, barato ou caro? Caro. Todo mundo fala a mesma coisa, por quê? Porque, infelizmente, o salário é muito baixo comparado aos outros da renda. Infelizmente, para ter que se manter aqui, é muito complicado mesmo. Os apartamentos aqui extremamente caros, extremamente. Tipo, um T2 custa coisa de 1.000 euros. É quase o mesmo preço, por exemplo, de Estocolmo, na Suécia, né? Na Suécia. É extremamente caro o aluguel aqui. E muitas pessoas perguntam assim, Anderson, mas por que, apesar dos aluguéis serem tão caros, ainda tem tanto brasileiro indo para Portugal? Porque o brasileiro coloca na conta o seguinte, meu amigo, a qualidade de vida aqui em Portugal é muito boa. Então, eu tenho que decidir se ele vai pagar caro no aluguel, mas vai ficar ali faltando dinheiro, mas vai conseguir ter uma vida onde as pessoas não vão roubar, não vai ter violência, esse tipo de coisa, ou ele vai morar no Brasil
vai ter um pouco mais de dinheiro sobrando, mas não vai ter a tranquilidade. É por isso que muitos brasileiros, quando eles se aposentam, quando eles já estão estáveis financeiramente, aí sim eles vêm para Portugal. A via de regra, Portugal não é um lugar para você fazer dinheiro, apesar que muita gente faz dinheiro aqui, faz oportunidade, empreende e dá certo. Mas Eu digo sempre, fazer dinheiro quando uma pessoa vai passar por uma imigração, vai passar por toda essa coisa, largar o seu país, largar o seu continente, largar a sua família, tudo o que já conhece, para ir lá para não sei onde, e vem com a ideia de fazer dinheiro, países nórdicos. Se é para fazer dinheiro, vai para o norte da Europa. Agora, se quer qualidade de vida, se quer poder chegar ao final do dia ou ao final da semana e ir para uma praia, apanhar sol, sair e tomar um café, ficar numa esplanada, comer um gelado, estar com os amigos, uma festinha, churrasco. Itália, Portugal, Espanha. Factos. Então depende, quer qualidade de vida ou quer dinheiro. Porque se vais para o norte, tu vais fazer dinheiro. Mas está sempre escuro, está sempre a chover, está sempre frio. As pessoas são mais distantes, são mais frias, são mais assim, não é? Então, daí depende. via de regra, Portugal é um lugar para você viver. E é por isso que tem tanta gente vindo para Portugal. Só que aí vem uma pergunta que as pessoas me fazem, mas isso é tão caro porque os brasileiros continuam vindo para Portugal? Sim. Qual é a sua... Então, eu já estou aqui há um tempo, já moro aqui há 5 anos, mas acho que comparado à qualidade de vida que a gente tem no Brasil, aqui é um pouco diferente, né? A gente prefere pagar um pouco mais caro no aluguel, mas não ser assaltado. Exatamente. Mas tipo depois isso. fica muito complicado, então a gente tem que procurar outras opções, como morar em quarto, dividir com alguns amigos ou conhecidos de trabalho, mas acho que vale, no final das contas, acho que vale a pena. Planejando, tem que se planejar sempre para mudar de país, mas acho que vale super a pena. Como brasileiro, o que é que te fez morar aqui, sabendo que se você poderia conseguir um apartamento no Brasil por R$5.000? Cara, na real, eu já moro aqui já faz 7 anos. Então, tipo, eu vim morar pra cá porque eu tentei 2 vezes ir pros Estados Unidos. Eu não consegui o visto. Aí eu ia ir pelo México, aí a minha mãe não quis. Também não. Aí eu vim pra cá com 19 anos, porque eu era atleta de boxe no Brasil. E aí eu vim aqui pra tentar aqui. Aí, tipo, foi passando algum tempo e eu acabei que desistindo. Agora eu só faço mais pro hobby mesmo. Se arrependeu? De desistir? Não, de ter vindo pra cá? Não, cara, não. Nem fudendo, velho. E por que tu não quer morar no Brasil? Ah, velho, tipo, eu já me habituei aqui, né? Na verdade, eu cresci aqui, então não faz muito sentido. Até eu, tipo, investo no imobiliário lá, mas já vou parar também porque não faz sentido pra mim voltar pra lá, velho. Foi fácil a tua mudança? Tu chegou aqui, já conseguiu emprego, tu veio com dinheiro, como é que foi? Cara, na época não foi fácil, na verdade. Eu cheguei aqui com o salário mínimo da época, que era 705. Eu cheguei com 750 na época. Quando eu consegui alugar um espaço pra ficar, na época, era um quarto compartilhado com mais 3 rapazes e me sobrou 37 euros. Cara, como assim? Quando acabou o todo, assim, né? E eu ainda não tinha emprego, mas tinha onde dormir, né? E eu tinha 37 euros. A minha sorte é que na época foi um emprego que eu consegui trabalho depois de alguns dias na restauração, que é restaurante, né? Então eu tinha onde comer, almoço, janta, que era aquele turno repartido. E no final eu podia levar comida para casa. Eu tive uma fase aqui em Portugal, que é essa fase, que eu morava em casa, tudo certinho. E depois veio a fase que eu acho que psicologicamente foi mais difícil para mim. Foi aquela fase onde eu falei, cara, eu tô aqui na época acho que 1 ano e meio aproximadamente. Eu falei, cara, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, parece que eu não progredi em nada. Eu preciso fazer algo diferente para tentar ver se eu consigo um resultado diferente. Na época eu tomei a decisão de tentar morar no carro, né? Que foi a decisão... Morar no carro? Amigos, não façam isso em casa. Não... Planeamento, como a outro disse. Ai, meu Deus, a loucura. Ficar com 37 euros. Teve a sorte de conseguir ficar no restaurante, então tinha a comida de graça, não é? Meu Deus do céu. Então não tinha essa despesa aí ao final do mês. Meu Deus, morar no carro. Eu entendo, era para ter mais lucro, não é? Para ter mais dinheiro. Meu Deus do céu, não façam isso em casa. Morar no carro. E eu morei no carro a partir de dezembro de 2023 até setembro de 2024. Foram 9 meses.
Uma outra coisa que pouca gente fala é que para alugar um apartamento, uma casa aqui, tem muita burocracia. Muitos proprietários pedem 2 meses adiantado de aluguel, pedem 2 calções, ou seja, um apartamento de 1.000 euros, você não vai ter que desembolsar 1.000 euros, você vai ter que desembolsar aproximadamente 4.000. Por quê? Você paga 2.000 de calção, ou seja, 2 meses, mais 2 meses de aluguel, ou seja, 1.000 cada mês. E infelizmente, alguns brasileiros têm hábitos diferentes dos hábitos dos europeus. Os nossos apartamentos, as nossas casas não são preparadas para serem lavadas como os brasileiros lavam. Então o que aconteceu foi que quando começaram a receber muitos brasileiros em Portugal, os brasileiros chegavam ao apartamento em Portugal com o chão, o piso em madeira e assim, e as pessoas mandavam com água e estragaram muitos apartamentos. Então, para algumas pessoas, os portugueses fazem uns preços ainda mais altos porque é brasileiro. Então, a pessoa já ou não quer alugar porque é brasileiro e vai estragar o apartamento, ou então vai ter que pagar muito mais caro porque a pessoa já sabe que quando o brasileiro sair, os móveis têm que ser comprados todos de novo e o chão tem que vir de novo. Porque eles avisam: olha, aqui não pode ser feito assim. Nós não temos esses ralos, as coisas não são feitas para serem assim, as coisas não são em azulejo ou tijoleira, não dá para mandar com água. Nós utilizamos outros produtos, outros detergentes, outras coisas, não limpamos com água, limpamos com detergentes, fazemos uma limpeza mais a seco do que assim. Mas senão eu sinto que não está limpo. Tenho que mandar com água, senão eu sinto que não está limpo. E tacam água na casa inteira e a casa cai. Muitas vezes as paredes e assim são em pladur. O pladur é o mesmo com um cartão, uma cartolina. Aquilo sai tudo com a água, meu Deus do céu. Então ainda tem essa agravante, não é? Que depois ainda vai ter que pagar tudo isso da restauração do apartamento inteiro. Então dá 4.000 aí. E muitas pessoas não têm essa grana para desembolsar, principalmente essa galera que vem do Brasil. 4.000 euros para desembolsar assim de calção dá aproximadamente 28 mil reais. É uma grana. Principalmente quando o pessoal vem do Brasil e já vem com dificuldade financeira, já vem para cá para tentar ganhar vida. E isso é um problema muito grave aqui de Portugal. Quando você teve que alugar o seu apartamento, você teve que dar algum calção, cara, alguma coisa? Eu tive muita sorte, velho. Eu consegui em uma semana um apartamento com 2 calção e, tipo, nem precisou ter fiador, velho. Ah, mas você pagou 2 calção e um aluguel, né? E um aluguel, exatamente. Então você teve que pagar quanto é que estava? Deu 2.000 e pouco. Quase 2.500 reais, que é 3 vezes o valor que você ia pagar, né? Meu amigo, a verdade é que Portugal virou um produto para gringo endinheirado. Praia, sol, vinho, pastel de nata. A galera que tem grana vem pra cá, investe no turismo, investe em imóveis. Os estrangeiros estão vindo pra cá e o português cada vez mais endividado. Is it expensive or cheap here in Portugal? Ok, deixem-me... Peço desculpa se entretanto tapar a cara de alguém, mas é para vocês conseguirem ler as legendas, tá? For tourists, what do you think? Cheaper than most places. As a tourist, for you, is it expensive here or cheap? It wasn't, you booked it. I mean, it's... We did an Airbnb. We did an Airbnb. It's like... For how long? For 4 nights. For 4 nights. And it's less expensive than other places I've stayed, but I think maybe Porto is a little bit more on the expensive end for Portugal. I've heard Portugal is like less expensive, kind of like Spain, so... I don't know, it was okay, it was fine. We just graduated from college, we walked, we're like, okay, we'll spend a little bit more money. Like, no, definitely affordable, I think. Yeah. Where I live, it's very expensive. So when I come in Portugal, it's not expensive. Pois é, essa é uma preocupação do governo e das pessoas. Isso. É que eu acho que as pessoas... O que é que acontece? É que eu acho que nos outros países as coisas são mais proporcionais. Nos países nórdicos as coisas são muito caras. São muito mais caras que em Portugal, mas as pessoas também recebem muito mais. Eu acho que na Suíça a maior parte dos ordenados está em 3 vezes mais do que em Portugal. Então, o que ganha um construtor civil em Portugal, imaginem que é 1.000, na Suíça vai ser 3, 4, 5 mil. Um dentista, se em Portugal se ganha 2.000, pois na Suíça vai ser, é sempre assim, é mais, é tudo muito mais. Então eu acho que para um nórdico que vem para Portugal, vai achar que as coisas são baratas. Porque o padrão dele realmente é caro, só que o que ele não está a ver é que para o ordenado do português as coisas são ridículas de cara. Para ele está barato, mas para o português que trabalha em Portugal, que vive em Portugal, é muito caro. Por quê? O turismo que um dia salvou, hoje está matando. Os lugares que eram para as pessoas morarem,
tá cada vez mais virando Airbnb e os apartamentos de luxo, na verdade, não são nada luxo. Eles estão simplesmente passando uma tinta véia e aí fica um mofo e eles vendem como apartamento de luxo. O turista gringo abestalhado vem pra cá pra passar turismo, vai lá e compra. E aluga também, né? Então é isso. Não sei o que vai acontecer com Portugal. Eu não sei se pode piorar. E aí você deve estar se perguntando, e qual é a solução? Construir mais casas? Óbvio que não. Acredite se quiser, meu amigo, Portugal tem mais de 721 mil casas vazias. 1 a cada 10 casas em Portugal está vazia. E você deve estar se perguntando, e por que está vazia? Essa é a parte nojenta do sistema. O que acontece? Quando as pessoas compram as casas, elas preferem guardar como se fosse ouro num cofre e esperar a casa valorizar do que alugar por um preço justo. Porque elas acham que o imóvel vai se deteriorar e compensa muito mais guardar a casa. E outras casas realmente estão sendo controladas aí pelo governo para poder dar benefício para pessoas, essas pessoas não têm benefício, e aí fica nesse sistema que a gente já conhece no mundo de interesses, né? É isso, a casa é da pessoa, então a pessoa faz o que quer com ela. Então tem muitas pessoas que herdaram as casas e ficam com elas. Eu lembro-me que na altura, por exemplo, quando o meu avô faleceu, o meu avô tinha muitas casas, terrenos, lojas, essas coisas assim, e pronto, na altura, enfim, coisas de heranças, enfim, não, obviamente nada chegou até mim. Ó eu aqui. Mais uma imigrante que teve que sair do seu país em busca de coisas melhores. Mas se a minha mãe recebesse aquelas casas, se ela faz o que ela quiser com elas. Então eu entendo os dois lados. Enquanto portuguesa quero alugar uma casa por um preço justo, não posso. E a outra pessoa que quer ficar com a casa, ou que quer guardá-la, ou que quer dar a um filho num futuro, ou que quer ficar só lá com ela porque não deixa de ser... Aconteceu qualquer coisa na minha vida, sei lá, tive um acidente, qualquer coisa grave, imprevistos infelizmente acontecem. Tive um acidente, não vou conseguir trabalhar, ok, agora então eu vou vender. Agora, quando eu quero, no meu tempo, agora preciso desse dinheiro, então vou fazer isto. Ou até vou mudar de casa, vou para a minha outra casa... Porque sim, ou não é? Cada um deve poder fazer com as suas casas o que quer e bem lhes apetece, mas o problema é que nós vivemos numa sociedade e as pessoas tomam decisões a pensar só nelas mesmas e não a pensar no outro. Enfim, o ser humano é assim, só olha para o seu próprio umbigo. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu amei conhecer este canal. Ele é assim, olha... Perfeito, que vídeo incrível, tenho pouco para acrescentar porque ele disse tudo. Ele trouxe factos, ele trouxe argumentos, ele trouxe dados, estatísticas, ele trouxe de um tudo. Perfeito, espero muito que vocês tenham gostado, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!